aqui no âmbito estadual do Ministério Público de São Paulo, onde nós fazemos aí a defesa das prerrogativas institucionais de todos os promotores e promotoras de justiça. E eu estou nessa diretoria da mulher para falar sobre as questões internas das promotoras de justiça, procuradoras de justiça, para que nós tenhamos aí uma representatividade, uma valorização da mulher no âmbito do Ministério Público. Também tenho essa mesma bandeira, porém, no âmbito federal, sou a coordenadora geral da Comissão de Mulheres da CONAMP, que é a Associação Nacional de Membros do Ministério Público. E, recentemente, eu também estou agora como membro colaborativo do Conselho Nacional do Ministério Público, a convite do Procurador-Geral da República, Dr. Aras, para atuar na ouvidoria das mulheres. É um órgão recém-criado que faz parte da Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, que atua para receber demandas aí de toda a sociedade, também de membros do Ministério Público, contra os membros, a favor dos membros também, quando precisam fazer o encaminhamento de denúncias, de demandas, e nós fazemos também esse encaminhamento para o Ministério Público, que é o competente territorialmente, materialmente, para atuar nesses processos. Nós atuamos mediante regras de competência. Eu, como promotora de justiça, não posso atender qualquer caso, então eu atendo aquele caso que eu tenha a competência territorial, onde eu estou designada para exercer as minhas atribuições funcionais. Eu atuo, hoje em dia, na promotoria de violência doméstica e familiar contra a mulher da região do Butantã, zona oeste de São Paulo, numa promotoria especializada de direitos das mulheres. Quando nós recebemos algum caso que não é de nossa competência, nós temos aí que respeitar a independência funcional e o promotor natural, ou seja, não somos nós que escolhemos o processo que nós vamos atuar. Há uma competência, uma regra de competência pré-determinada antes da distribuição de qualquer processo, de qualquer denúncia, não só para a segurança jurídica, porque nós não podemos escolher os casos que atuamos, isso é também uma garantia da própria sociedade. O órgão acusador e o órgão julgador devem ser estabelecidos anteriormente à distribuição de qualquer caso. Essa distribuição se dá automática e por sorteio, a garantir aí a separação entre os poderes e também para garantir a segurança jurídica e a independência funcional e a imparcialidade quando se estuda um caso para saber qual que é a decisão a ser tomada. Isso tanto no Ministério Público quanto no Poder Judiciário, as regras de competência são as mesmas. Isso é importante dizer, porque muitas pessoas me encaminham vários casos e eu não posso atuar nesses processos, mas é de minha competência e atribuição funcional que ele seja encaminhado para o promotor de justiça natural. Então, nós sempre fazemos aí o cadastramento, como se fosse um termo nós chamamos de notícia do fato, para que ele fique cadastrado, o ingresso no órgão do Ministério Público, e fazemos o encaminhamento para o promotor de justiça competente que vai atuar no processo. E quando nós fazemos esse encaminhamento, nós não podemos fazer nenhuma análise de mérito, apenas verificar qual que é a competência territorial, onde os fatos ocorreram, para encaminhar para o promotor que é competente, de acordo com as nossas regras de competência, para a análise dos fatos e providências cabíveis. E eu também queria dizer que quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que é melhor nós procedermos dessa forma. Quando alguém quiser fazer uma pergunta, para ficar algo mais dinâmico e nós não nos perdemos aí de acordo com os temas que eu vou apresentando, alguém quiser levantar a mão, e eu não sei quem está fazendo a mediação, acho que é a Gabriela, minha xará, ela pode me interromper e falar que tem uma pergunta, por favor. Bom, eu sou promotora de justiça há 17 anos, atuo praticamente há 15 anos exclusivamente no combate à violência contra a mulher, antes da Lei Maria da Penha. E é interessante porque muitas pessoas me perguntam por que eu quis ser promotora de justiça e por que eu resolvi atuar na defesa dos direitos das mulheres. Eu venho de uma família que é totalmente dedicada e voltada às funções e às carreiras jurídicas. Meu pai
é desembargador aposentado atualmente, ele foi aposentado pela compulsória, por ter atingido a idade máxima, mas se dedicou aí mais de 40 anos à magistratura e ao Poder Judiciário. Meu irmão mais velho é juiz, a minha irmã mais velha, Domitila, também é juíza e trabalha muito no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A minha mãe é advogada e meu irmão mais novo é advogado, eu sou promotora. Então, vocês podem perceber que nós não tivemos muitas chances em casa de escolher algo que fosse fora do ramo do direito. Mas nós somos muito felizes aí em desenvolver as nossas atribuições. Não foi uma imposição, mas não deixou de ter uma influência. E por que eu digo uma influência? Porque eu sempre fui apaixonada pelo direito, vendo meu pai e minha mãe trabalhando. Meu pai sempre estudou para concurso, ele entrou na magistratura quando eu já tinha nascido, eu, meus irmãos, então nós acompanhamos, antes ele é advogado. E era sempre para nós um motivo de orgulho e de interesse, que eu adorava. Ele chegava em casa com os processos ainda, processos físicos, eram malotes e malotes de processos, e ele ficava trancado num escritorinho, um puxadinho aí da cozinha que a minha mãe havia feito para ele, estudando os processos. A época com uma máquina de escrever, IBM, elétrica, e eu me recordo que eu chegava perto daquela máquina, que eu queria entender o que ele estava fazendo, e ele, não mexe nisso, isso é muito importante, cheio de carinho, então aquilo me encantava, e muitas vezes eu ditava para ele a sentença, ele escrevia num papel, e eu e minha irmã ditávamos para ele a sentença, então eu fui conhecendo já desde sempre a atuação, os casos, e nós ficávamos encantadas com isso. Tanto é que ela foi para a magistratura e eu para o Ministério Público. Então, esse amor pelo direito, ele veio desde da minha infância. Eu sempre quis fazer direito. Não sabia a época se eu ia ser promotora, juiz ou mesmo advogada, mas eu já sabia desde sempre que eu queria me enveredar para a área do direito. Eu sou apaixonada pela busca da justiça e aplicação da justiça também. E por que os direitos das mulheres? Porque eu tive a minha mãe e muitas mulheres fortes da família que mostraram, muitas vezes, o quanto é difícil uma mulher lutar e alcançar o espaço que ela queria pelo fato de ser mulher. Então, eu via uma grande dificuldade, muito maior da minha mãe do que meu pai, para conseguir estudar. Ela resolveu ir para a faculdade de Direito já com os 4 filhos, com todas aquelas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, com a quarentena, com a pandemia, aquela dupla ou tripla jornada de trabalho, sem ter ninguém que ajude, que ajudasse a época. Então, nós nos unimos e acompanhamos esse sucesso da minha mãe, não de ser bem-sucedida ou algo no âmbito material, não, mas o sucesso dela conseguir se formar com 4 filhos pequenos, sem ter renda própria, dependente economicamente do meu pai. Nós somos de uma família árabe tradicional e ela rompeu esse sistema, ela rompeu esse estereótipo da mulher que cuida da casa, que não tem ambições profissionais, que não tem acesso ao trabalho, ao estudo, ao mercado, e ela me mostrou a importância de poder se dedicar a uma carreira, poder estudar, ter um diploma, trabalhar e fazer com que as mulheres tenham sua independência econômica e também a sua autonomia para fazer escolhas. Ainda que a independência econômica não garanta uma vida totalmente livre de violência, ela dá uma maior oportunidade de escolhas para essa mulher, se ela está passando por uma situação de violência e precisa de alguma forma sair desse ciclo e viver uma vida sem qualquer dependência ou qualquer vínculo com o agressor, a não ser pelas suas próprias escolhas. Então, isso foi muito importante e eu sempre percebi, desde a faculdade, escola, infelizmente, um preconceito, uma discriminação contra as meninas e mulheres em determinados setores, em determinadas áreas, em determinados momentos da minha vida. Seja aí no esporte, seja como uma relação, muitas vezes, desequilibrada de poder, de participação, de liderança. Isso sempre me trouxe uma vontade de querer buscar algo mais equilibrado, mais equânime, e aí eu me dediquei, já à carreira jurídica, a ver essas questões da mulher, da falta de possibilidades, oportunidades, e muitas vezes percebi mulheres sofrendo violência, ainda que uma violência silenciosa, mas que me incomodava. E como promotora de justiça, eu busquei
me dedicar e me voltar para essa área, sem prejuízo de eu ter tido contato aí com praticamente todas as áreas de atuação do Ministério Público. Quando nós ingressamos na carreira, nós temos que fazer aí como se fosse um pronto-socorro. Nós somos encaminhados, designados para comarcas, que muitas vezes são comarcas pequenas, promotorias pequenas, em que há 1 ou 2 promotores fazendo todas as matérias, atuando em todas as áreas. Então, tive contato aí com todas as partes do crime, crimes contra o patrimônio, crime organizado, todas as questões ligadas ao tráfico de drogas. Fiquei também muito tempo, quando você é designada para uma comarca, uma promotoria pequena, você também tem que fazer toda a parte aí da probidade administrativa, toda a parte de qualquer tipo de desvios de verba, corrupção e ataque a ao Estado Democrático de Direito. Então, é sempre o promotor da promotoria daquela região que está à frente dessas questões, buscando justiça e defendendo todos os direitos fundamentais que estão previstos na nossa Constituição Federal. Então, atuei em todas as áreas e acabei me especializando na questão da violência contra a mulher por todo esse histórico. Percepção, desde sempre, de uma discriminação e de um preconceito em relação à mulher em vários setores da minha vida, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida como estudante, como profissional, e também uma necessidade de proteção e defesa dos direitos já conquistados. E quando, só para encerrar, minha mãe, já formada, advogada, e também nós participávamos dessa profissão dela e do dia a dia dela como advogada, com 4 filhos e todos nós participando de tudo sempre, eu percebia a diferença e a dificuldade quando mulheres ingressavam aí com pedidos de divórcio, de guarda, de alimentos, partilha de bens. Muitas dessas mulheres, minha mãe foi para advocacia de família, direito de família, e eu percebia muitas dessas mulheres sofrendo violência, e não havia uma lei específica para essas mulheres, não havia uma proteção desses direitos, sequer esses fatos que configuravam crimes eram apurados, e essas mulheres acabavam muitas vezes abrindo mão dos direitos já protegidos pela nossa lei, pela Constituição, por conta da violência sofrida, por conta de intimidação, pelo fato de serem mulheres. Então, esses casos me chamavam a atenção, porque era como se passasse despercebido. E eu percebia uma grande naturalização da violência contra a mulher, não só no Brasil, como no mundo. E aquilo me impressionava, porque ninguém fazia nada, ninguém denunciava, não tinha boletim de ocorrência, ou essas mulheres desistiam. Então, desde sempre, no Ministério Público, eu comecei a perceber. E foi por isso que todas as vezes que eu pegava alguns casos, ainda que não era especializada na violência contra a mulher ainda, eu passei a me dedicar e passei a entender a dinâmica e a sistemática da violência contra a mulher no Brasil. E antes da Lei Maria da Penha, eu ingressei em 2003 no Ministério Público. Nós tínhamos aí uma legislação muito fraca para a questão da proteção dos direitos das mulheres. Nós não tínhamos uma lei específica, nós não tínhamos a Lei Maria da Penha. O que nós tínhamos? Praticamente nada. Nós tínhamos aí o Código Penal, que conta no seu conjunto de crimes, de tipos penais, crime de lesão corporal, o crime de ameaça, a contravenção penal de vias de fato, o estupro e outros crimes que podem sim ser denunciados se uma mulher sofre violência, mas até essa mulher conseguir ter acesso a isso era muito difícil. E quais são os principais crimes, e quais eram os principais crimes cometidos contra as mulheres? Ameaça, injúria, calúnia, difamação, lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima. Só que tem uma coisa, esses crimes, pela nossa legislação penal, antes da Lei Maria da Penha, eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. Crimes leves, crimes que sequer dão ensejo à instauração de um inquérito policial, a apuração dos fatos, encaminhamento do processo para o Ministério Público, do inquérito policial para o Ministério Público, para que nós possamos analisar os fatos e oferecer ou uma denúncia contra o agressor, ou pedir novas provas, ou arquivar, falar, não estou convencido dos fatos, não há prova, não há
indícios de autoria, não há testemunhas, não tem como comprovar, então sequer o Ministério Público oferece uma denúncia e isso é arquivado. Nem isso acontecia. Os crimes considerados de menor potencial ofensivo no Brasil são crimes cuja pena vão até 3 anos, a pena máxima vai até 3 anos, e esses crimes sequer dão ensejo ao inquérito policial. Faz um termo circunstanciado, é como se fosse um mini inquérito policial, mas não há uma instalação formal desse inquérito policial, e esse termo circunstanciado abre a possibilidade do Ministério Público oferecer para o autor dos fatos uma chamada transação penal. Legal, prevista na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, e que dá essa possibilidade da aplicação da transação penal. O que significa transação penal? O promotor de justiça, que é o titular da ação penal, que é o órgão responsável e competente constitucionalmente e legalmente para oferecer uma denúncia formal contra alguém, para dar início a um processo criminal no Brasil. A justiça não age de ofício antes de ser provocada, processando alguém, denunciando alguém. Ela precisa ser provocada. É o princípio da inércia da jurisdição, até para garantia aí da segurança jurídica do cidadão e da cidadã brasileira. Então, é o Ministério Público que oferece uma ação criminal, salvo raras exceções em que os crimes devem ser processados mediante a provocação da própria pessoa ofendida, por exemplo, o crime de injúria, calúnia, difamação, o crime de dano. Porém, quando há alguma situação que não está prevista na lei expressamente, todos os crimes são de competência e legitimidade do Ministério Público pelo promotor de justiça, promotora de justiça no âmbito estadual e procurador da República, procuradora da República, se o crime é de competência da Justiça Federal. E naquele momento, o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, ao invés de oferecer uma denúncia, ele intimava o autor dos fatos e perguntava para esse autor dos fatos: o senhor quer pagar uma cesta básica, ou prestar um serviço à comunidade, ou pagar uma pena pecuniária, como se fosse uma multa, para não se discutir culpa, para não se discutir os fatos, e nós arquivamos esse termo circunstanciado, extinguindo a sua punibilidade. É como se o crime não existisse. Você apaga a existência do crime mediante um acordo feito entre o Ministério Público e aquele autor dos fatos, aquele agressor, aquela pessoa que não pode ser chamada de réu ainda, porque não há um processo criminal, nem de investigado, porque não há um inquérito policial, é autor dos fatos, e se ele concorda, não se discute nada. E muito me chamava a atenção que os crimes de violência contra a mulher se submetiam a esse rito, crimes leves, de menor potencial ofensivo, em que há a possibilidade da aplicação da transação penal. Então, pensem comigo, um caso grave de violência contra a mulher, de tentativa aí de agressões físicas graves e ameaça, em que essa mulher está num ciclo de violência, e eu vou explicar para vocês depois rapidamente porque ela já está nesse ciclo de violência, via de regra, chega para a delegacia, que faz um termo circunstanciado e encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público faz uma proposta para o autor dos fatos de que ele pague uma pena pecuniária, ou faça aí a prestação de serviços à comunidade, ou pagamento de uma cesta básica, para que não haja mais discussão de culpa. Essa mulher chegava ao Ministério Público, essa mulher que denunciou, que teve coragem, que rompeu o silêncio, que foi numa delegacia de polícia, ela tinha acesso ao sistema de justiça, no que resolve oferecer para um autor dos fatos uma transação penal para que ele pague uma cesta básica, ou preste um serviço à comunidade, ou pague uma multa, no que resolve a violência contra a mulher nesse sentido. E eu passei a me preocupar muito com isso. Por quê? Por 2 aspectos importantíssimos. Primeiro, quando essa mulher vai numa delegacia de polícia fazer uma denúncia, via de regra, principalmente antes da Lei Maria da Penha, nunca foi a primeira vez que ela sofreu violência. A mulher demora para denunciar. Então, a partir do momento que ela rompe o silêncio, dá um passo importante de fazer uma denúncia numa delegacia, ou se alguém chamou a polícia por conta de uma discussão, ou de uma briga, ou de uma violência ocorrida com aquela mulher, ela já estava no ciclo da violência.
ela já estava sofrendo violência anteriormente. Naquele primeiro momento em que ela pede ajuda, em que ela rompe o silêncio, ela não é ajudada, porque com a possibilidade de uma transação penal, aqueles fatos ficam esquecidos, e aquela mulher não é inserida numa rede de proteção e ajuda. Então, o primeiro passo de que isso não funciona, não funcionava, era este. Você não traz a mulher para o sistema de justiça. Você não verifica qual é a situação daquela mulher, qual é o contexto familiar ou também da violência sofrida que ela está inserida. Essa é a primeira questão que me preocupa muito. Eu comecei a perceber isso por quê? Porque aquela mesma vítima em que daqueles fatos foi concedido ao agressor, ao autor dos fatos, uma transação penal, voltava. Novamente ela pedia ajuda. O que demonstra que ela continuava num ciclo de violência e ainda talvez muito mais reforçado, porque dá a sensação, uma falsa sensação de impunidade e de que nada vai acontecer. Tá vendo? Você me denunciou, eu fui lá, paguei uma cesta básica e eu continuo aqui cometendo violência contra você, porque eu sei que não há, ainda que inconscientemente, uma punição ou algo mais expressivo, algo mais forte para impedir que aqueles fatos continuem. Isso do ponto de vista punitivo, isso do ponto de vista de criminal, de política criminal. Porém, temos um outro aspecto. A partir do momento que nós não conversamos com essa mulher e não entendemos qual que é a dinâmica desses fatos, a gente não consegue salvar a mulher da violência com a aplicação de uma pena para aquele agressor. Ela pode, e 75% dos casos demonstraram, que ela retoma aquele relacionamento e que ela ainda está inserida nesse ciclo de violência. E a partir do momento que você não consegue inserir essa mulher num sistema de proteção, num sistema de fortalecimento e também para fazer valer os direitos básicos daquela mulher que está em situação de violência, você não previne o feminicídio. Você não previne uma violência mais grave que aquela mulher provavelmente vai sofrer. E o direito penal, ele tem 3 aspectos: da prevenção, o da punição e o da ressocialização. Só com a punição você não resolve nada, principalmente nas questões de violência contra a mulher. E isso começou também a me trazer uma grande preocupação. Cadê essa mulher? E eu nunca me esqueço, quando eu estava em Bugaçu, uma comarca pequena da Grande São Paulo, foi a minha primeira comarca como titular, como promotora de justiça titular. Foi lá que ocorreu aquele caso grave do Champinha, não sei se vocês se retornam, eu atuei muito tempo nesse processo, continuo com designação especial para atuar nesse processo também, ainda sou promotora desse caso, juntamente com o promotor natural, promotor competente do local dos fatos. Eu percebi um grande número de violência contra a mulher e nenhum resultado prático, porque ainda possibilitava-se a aplicação da transação penal. E eu, como promotora, sou obrigada a cumprir a lei. Se a lei fala que naquele caso deve haver uma transação penal, e é uma garantia e é um direito do autor dos fatos, por conta de uma legislação penal de nível federal, a lei é igual para todos, eu era obrigada, se previstos os requisitos, a aplicar a lei. E quais eram os requisitos? Crimes leves, cuja pena máxima não ultrapasse, naquela época, não ultrapassasse 2 anos, que é a maioria dos casos de violência contra a mulher, ameaça, a pena máxima é de 6 meses, lesão corporal de 1 ano, e por aí vai. Então, a maioria dos crimes de violência contra a mulher entravam na transação penal. Essa era uma grande preocupação. Qual era o segundo requisito? Que o autor dos fatos tenha residência fixa, ocupação lícita e não tenha antecedentes criminais. E aí eu pergunto para vocês, qual é o perfil do agressor? Qual é o perfil do homem que comete violência contra a mulher? Ele faz da violência contra a mulher o modo de vida dele? Ele faz do crime o modo de vida dele? Eu digo aí o modo de vida patrimonial. Ele rouba bens materiais, ele é voltado a se dedicar aí ilicitamente ao tráfico de drogas ou a qualquer crime organizado? Não. É uma questão comportamental. É uma questão de que aquele homem não se entende cometendo um crime. Ele entende que aquele comportamento é permitido.
é lícito, não é um crime. Tanto que eles chegam na promotoria, eu não sou criminoso, eu não cometi crime nenhum, o que eu estou fazendo aqui? Eles não entendiam, agora entendem jamais, mas naquela época, antes da Lei Maria da Penha, com muito mais força, não havia esse entendimento de que a violência contra a mulher é crime. E o perfil eram todos, então a maioria dos casos que chegavam até a promotoria eram crimes de menor potencial ofensivo e também o perfil do agressor que preenchia os requisitos legais para ter um benefício penal, que é a transação penal, que é a possibilidade de pagamento da cesta básica, prestação de serviço à comunidade ou aplicação de uma multa para não se discutir aquele caso. Então, a maioria dos casos acabavam caindo aí nessa transação penal. E eu nunca me esqueço desse caso de Embu-Guaçu, que eu fui fazer, era o dia da transação penal. Então, você chegava, ia recebendo os autores dos fatos, ia fazendo a proposta, sem se discutir culpa, ele assinava, fazia o pagamento da cesta básica ou de qualquer pena pecuniária aplicada, e ia embora, o processo estava extinto, não se falava mais isso. E um dia, chegou o autor dos fatos com a esposa, com uma mulher, que entrou na sala de audiências, onde nós fazíamos a transação penal. E essa mulher estava com o braço engessado. Desde aqui, do antebraço, o braço inteiro, até as mãos. E eu rapidamente sempre via os casos, não só olhava, o crime a pena é menor, ele preenche os requisitos, eu sempre dava uma lida nos casos e aquilo me incomodava, porque eu era obrigada a oferecer a transação penal. E naquele dia chegou a vez, eu ofereci e vi, ela tinha sido agredida por ele com um martelo de carne, e ele tinha quebrado o braço dela, ela ficou imobilizada, lesão leve, pena menor de 2 anos à época, ele tinha a possibilidade de transação penal. E quando ele saiu do fórum, depois que assinou, ela do lado lá, muito debilitada, muito sem energia, sem dignidade, podemos dizer assim, e ele muito empoderado, muito dono de si, sendo que ele era o autor dos fatos, sendo que ele cometeu um crime. E eu lembro que ele saiu do fórum, era um fórum muito simples, a promotoria muito simples, era embaixo da prefeitura, na garagem, então da minha sala eu conseguia ver a movimentação da entrada e saída do fórum, e eu vi ele saindo pelo fórum e falando para ela, tá vendo, não deu em nada, sua vida vale menos que a da ração de cachorro, que era o valor mais ou menos aproximado do que ele deveria pagar como cesta básica. E aquilo me chocou. E aquilo me incomodou e eu falei, eu não vou mais aplicar a transação penal. Eu vou justificar a não aplicação de uma transação penal, falando na violação de direitos humanos das mulheres, onde o Brasil é signatário de tratados internacionais que nos obriga a tratar de forma diferente, a tratar de forma a proteger a vítima e não só verificar quais são os benefícios que o autor dos fatos tem direito para que esses processos sejam dignos e para que essas mulheres que bateram na porta da justiça tenham aí uma resposta proporcional à gravidade dos fatos. Então, eu passei a não aplicar a transação penal. E quando você não aplica, você pode investigar, você pode pedir a instauração de um inquérito policial e, se for o caso, você pode oferecer uma denúncia formal, como eu disse para vocês no começo da explicação, dar início a uma ação criminal. E não só pelo aspecto punitivo, que eu passei a adotar esse entendimento, mas também para trazer essa mulher para uma rede de proteção, para entender a dinâmica dos fatos e para conseguir, de alguma forma, encaminhar essa mulher para os serviços, para as políticas públicas disponíveis naquela localidade, naquela região. E aí eu também comecei a perceber o outro lado, uma rede totalmente despreparada para atender a mulher em situação de violência. Claro que eu sofri, e aí é tudo institucional, tá, pessoal? É tudo legal, e os recursos e os ataques a decisões, a pareceres, a posturas, estão dentro também do Código de Processo Penal. Eu comecei a sofrer alguns recursos, porque o advogado do autor dos fatos fala, não, ele tem direito à transação penal, então a promotora deveria ter oferecido, e isso acaba subindo para as instâncias superiores, para os tribunais de justiça, para dar uma decisão, não, o Ministério Público teve razão, ou a parte, que seria o réu, aí teve razão. E isso acabou criando uma discussão. Mas veio a Lei Maria da Penha, em 2006, e confirmou. O que a Lei Maria da Penha confirmou? 2007, desculpa. O que a Lei Maria da Penha confirmou? A Lei Maria da Penha confirmou o quê? Que a maior inovação da Lei Maria da Penha, que tem várias consequências lógicas
desse posicionamento legislativo, que é uma conquista das mulheres, a lei veio e fala: aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplicam os dispositivos da Lei 9.099. Não sei se vocês prestaram atenção quando eu falei o número da lei, que prevê a possibilidade da transação penal, é a Lei 9.099. Resumindo, a Lei Maria da Penha vem e fala: não pode mais ter acordo em crimes de violência contra a mulher. Não pode mais ter propostas de transação penal nos crimes de violência contra a mulher. Há necessidade de instauração de um inquérito policial, a apuração dos fatos e encaminhamento para o Ministério Público. Para fazer o quê? Oferecer a denúncia, arquivar ou pedir novas provas se ele não estiver convencido da veracidade, da ocorrência daqueles fatos e estiver na dúvida. Então, a lei veio e confirmou aquilo que não só eu, como também outras promotoras por todo o Brasil, não se conformavam em oferecer essa transação penal. Então, a partir da Lei Maria da Penha, todos os casos que chegam numa delegacia de polícia, isso é importante a mulher saber, todo o boletim de ocorrência realizado, seja boletim de ocorrência online, seja o Disque 180, ou qualquer canal de denúncia que essa mulher resolveu formalmente denunciar, deve ter um inquérito policial correspondente. Esse inquérito policial, a oitiva da vítima, que nunca era ouvida, a oitiva, a escuta também do agressor, a oitiva de testemunhas, a produção de provas, como laudos de exame de corpo de delito, muitas vezes, e agora é uma inovação também que eu vou falar para vocês, vou até anotar aqui, vocês que são da área médica, da área da psicologia, podem reportar importante esse assunto que eu vou dizer posteriormente, e fazer aí uma instrução probatória que convença o promotor de justiça a denunciar ou não denunciar. E essa lei trouxe essa inovação. Então, isso foi muito importante, porque você conseguiu abrir as portas do sistema de justiça para a mulher que denuncia e sofre violência. E ainda, eu repito, quando ela denuncia, quando ela fala que está sofrendo violência, está rompendo o silêncio, ela já sofre violência há algum tempo. Ela veio nesse período se fortalecendo, vendo que estava numa situação de risco, que precisa de ajuda. Ou também, muitas vezes, se conscientizando sobre os seus direitos, que é uma nova também inovação da Lei Maria da Penha, a visibilidade que a violência contra a mulher ganhou por uma lei popular, uma lei que veio para ficar e que é uma das leis mais modernas do mundo em termos de proteção e direito das mulheres. A partir do momento que a Lei Maria da Penha fala, não se aplica a Lei 9.099, ela traz uma segunda questão importante, que muitas pessoas perguntam e que ainda não está como eu pretendia, ainda não está como eu imaginava para a questão da violência contra a mulher, mas já foi um avanço. Qual é essa inovação? Quando você fala não se aplica a Lei 9.099, há outras seriam direitos, né, da pessoa que se submete à Lei 9.099, que comete crimes de menor potencial ofensivo, mas há também outros benefícios que não se aplicam na Lei Maria da Penha. A vítima não precisa representar para que esse processo venha ao conhecimento das autoridades. O que significa isso? Muitas vezes, nesses crimes de menor potencial ofensivo, a vítima tem que manifestar, livre e consciente, a sua vontade ou não de processar aquele autor dos fatos. Então, quando faz o boletim de ocorrência, ela fala, não tem interesse em processar o autor dos fatos. Isso faz com que ela abra mão da representação. E se ela não reverter isso no prazo de 6 meses, que é o prazo decadencial para uma vítima de qualquer crime, aí não é só da violência contra a mulher, é um prazo decadencial previsto no nosso Código Penal, que se essa vítima, no nosso Código de Processo Penal, desculpe, que se essa vítima não oferecer a representação, que é a vontade livre e consciente de manifestar a sua vontade em ver o autor dos fatos processados, aquele processo também fica extinto pela decadência, que o prazo é de 6 meses. Então, em 6 meses, ninguém manifestou a vontade em representar, aquele processo é extinta a punibilidade do réu, que seria o inquérito policial. Vem a Lei Maria da Penha e fala, não, a mulher não precisa mais falar se ela quer ou não processar o autor dos fatos. O simples fato dela ir na delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, já demonstra
que ela quer que o processo vá adiante. E fica a critério do Ministério Público denunciar ou não, de acordo com as provas produzidas, de acordo com o convencimento dele, não com a manifestação da vontade da vítima. Por que isso é importante? Porque a mulher em situação de violência não está com a sua vontade livre e consciente de manifestar. Ela não consegue, naquele momento, falar: eu quero que aquele autor dos fatos seja processado. Por quê? Porque ela tem um vínculo com aquele autor dos fatos. Não é um furto de um carro, por exemplo, na rua, em que a pessoa estaciona o carro, entra para visitar os parentes num Dia das Mães, e quando ela sai, o carro dela não está mais lá, ele foi furtado. Ela vai manifestar o interesse de processar, porque ela não conhece aquele autor dos fatos, ela não tem nenhum vínculo com ele. Isso vai ocorrer no crime de furto, no crime de roubo, e por aí vai. Agora, quando a pessoa tem um vínculo, e principalmente vínculo íntimo de afeto, ou de parentesco, ou de morar no mesmo lugar, em que são vínculos intensos, são vínculos constantes, vínculos que ligam aí a pessoa a outras, por questões emocionais, por laços de família, é uma responsabilidade muito grande para aquela pessoa, ainda que vítima, manifestar: eu quero processar o autor dos fatos. E daí surgem várias consequências. Consequências como os filhos: nossa, você quer prender meu pai? Você vai ser culpada se meu pai for preso. Ou também a preocupação: nossa, se acontecer alguma coisa com ele, como eu vou me sustentar se eu dependo economicamente dele? Nossa, eu estou numa situação de risco, e se não derem nada, ele vai me matar, porque ele vai saber que eu denunciei ele para a polícia. A lei ainda é fraca. Será que a justiça funciona? Será que vão me atender? Será que vão acreditar na minha palavra? Então, a partir do momento que você fala para a mulher: não precisa mais representar, você tira dos ombros dessa vítima o ônus de decidir sobre processar e não alguém que cometeu um crime. E não é crime leve. Não é crime leve. São crimes graves que muitas vezes causam a morte daquela mulher, pelo fato de ser mulher, pela condição do sexo feminino. E isso, no meu entendimento, é inadmissível. Então, isso foi mais uma inovação da Lei Maria da Penha. Agora, para vocês também saberem disso, todos os crimes se processam mediante ação penal privada, ou todos os crimes se processam mediante ação penal pública incondicionada à representação da vítima, que não precisa dessa manifestação da vontade? Não. A maioria, sim, salvo quando expressamente previsto na lei. E quais são os crimes que, expressamente previstos na lei, ainda submetem a mulher à necessidade de manifestar o desejo em ver o réu processado, o autor dos fatos processados? Por exemplo, o crime de ameaça. O crime de ameaça se processa mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, vejam que situação desconfortável ou injusta. Nós temos aí uma mulher que, naquele contexto, foi agredida fisicamente, naquele contexto foi ameaçada. Então, ele chegou, bateu naquela mulher, deu um soco no rosto, puxou o cabelo e desferiu vários golpes, vários chutes na perna daquela mulher. Foi comprovado que ela estava com o nariz machucado, com hematomas roxos nas pernas, e há a palavra dela falando que ele ameaçou: se você não ficar comigo, você não ficará mais com ninguém. Ou se você pedir o divórcio, eu te mato. É uma ameaça. Esse caso vem para mim. Vindo para mim esse caso, eu posso denunciar pelo quê? Só pela lesão corporal. Porque naquele momento a vítima falou assim: eu não quero que ele seja processado. Então, em relação ao crime de lesão corporal, não tem efeito nenhum essa manifestação contrária a processar esse autor dos fatos, mas tem efeitos em relação à ameaça. Então, o fato ocorreu, nós temos praticamente certeza absoluta daquilo. Eu, como promotora, denuncio pela lesão corporal, mas não denuncio pela ameaça. É como se aquele fato ficasse impune num contexto em que ambos os casos, os fatos foram graves para aquela mulher. Então, ainda que nós tenhamos avançado com a Lei Maria da Penha, os crimes de lesão corporal são de ação penal pública incondicionada, não há necessidade da representação da vítima, que é a manifestação expressa de falar: eu quero que o autor dos fatos seja processado. Nós temos ainda o crime de ameaça, que infelizmente se submete a essa legislação processual penal. Ainda há necessidade de falar: eu quero que o autor dos fatos seja processado. E muitos
acabam não sendo pelo crime de ameaça por falta dessa representação da vítima, o que, no meu entendimento, é injusto. E mais, crimes de injúria, calúnia e difamação, qual é a ação penal, qual a natureza da ação penal para processar esses casos, esses fatos? Ação penal privada. O que significa isso? Que nem o Ministério Público, nesse caso, é competente, mesmo se houver representação. O competente, a pessoa que tem que processar o autor dos fatos pelo crime de injúria, calúnia e difamação, vou falar rapidamente o que é a própria vítima. A vítima tem que entrar com uma queixa-crime, que é entrar com um processo, uma ação penal contra o autor dos fatos, com advogado, ou seja, ela tem que fazer isso por intermédio de um advogado, para processar esse crime de injúria, calúnia e difamação. Então, 99% dos casos que eu pego tem a lesão corporal, a ameaça e a injúria, calúnia e difamação. Aí eu só processo a lesão corporal. A ameaça eu só posso processar se a vítima representou. Muitas delas não representam. E a injúria, calúnia e difamação, sequer eu posso processar, porque é de competência em 6 meses da vítima ingressar uma ação penal contra o autor dos fatos. Então, vejam a sensação de impunidade e a naturalização da violência contra a mulher que esse trâmite processual, essas regras processuais causam no inconsciente daquele homem que agrediu. Não deu em nada, só lesão corporal, que já é um avanço. Quais são os crimes de calúnia, injúria e difamação? Injúria, o principal é o xingamento. Xingar de vagabunda, de vadia, de puta, de vários outros adjetivos aí que são injustamente imputados às mulheres numa questão de briga familiar, de violência doméstica, acabam ficando impune, mas ele cometeu aquele crime, porque está naquele contexto, e nós temos prova disso, porque o contexto ocorreu, e eu, inclusive, estou processando ele por lesão corporal. O xingamento é a injúria, você ofender a honra da pessoa para ela, seja pessoalmente ou seja virtualmente. Todos esses crimes que se xingam pelas redes sociais, por grupos de WhatsApp, e-mails, esse xingamento virtual, ainda que não esteja na presença da vítima, é considerado injúria. Se for por meios de comunicação, é injúria qualificada, há um aumento de pena. Mas todos eles mediante ação penal privada. A difamação é a fofoca, é você falar mal de uma pessoa, você ofender a honra dela perante o que as pessoas pensam dela. Então, você fala para ela, aquela mulher é uma vagabunda, aquela mulher fez isso, 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 me traiu, aquela mulher cometeu algum ato que diz respeito a mim como homem, então desqualifica aquela mulher perante terceiras pessoas, fazendo com que as pessoas mudem a imagem dela, com que as pessoas pensem dela aquilo que ela não é, mas que outras pessoas quiseram fazer com que ela fosse vista assim. É como se ela estivesse sendo desonrada. Eu detesto esse termo, que eu acho muito antigo. Eu acho que cada um tem a sua própria honra e a sua própria moral, e não, ninguém tem direito a falar se aquela mulher foi desonrada ou não, porque ela que tem que saber da própria honra e da própria moral, mas na fala mais popular é como se ela fosse desonrada, desmoralizada perante terceiras pessoas. Essa é a difamação. E a calúnia é imputar um crime para alguém sabendo que ele não cometeu. Você está caluniando aquela pessoa. Você está contando que ela cometeu um crime sabendo que ela não cometeu aquele crime. Você está caluniando. Você está falando para terceiras pessoas algo que não é verdade e que pode, de alguma forma, prejudicar ética e moralmente aquela pessoa que é uma cidadã cumpridora de suas obrigações, que não cometeu crime nenhum, mas que aquilo é usado para desqualificar, para também atingir a honra objetiva, que é o que aquela pessoa pensa dela, a subjetiva, terceiras pessoas pensam dela, e também para imputar a prática de um crime, sabendo que ela não o cometeu. Então, são os crimes contra a honra previstos no Código Penal. Todos esses ainda são processados mediante ação penal privada. A própria vítima precisa entrar com uma queixa-crime. São poucos os casos em que essas mulheres sabem disso ou em que essas mulheres conseguem, em 6 meses, contratar um advogado e processar o autor dos fatos. Ah, mas tem a Defensoria Pública que pode fazer às vezes do advogado? Sim, tem a Defensoria Pública, mas não dá conta do recado. Não há Defensoria Pública em todos os lugares
e ainda que a Defensoria Pública exerça um papel de suma importância no combate à violência contra a mulher, ainda a Defensoria Pública, ela é tradicionalmente para a defesa dos réus, sem possibilidade de contratar advogados em processos em que eles são réus, isso na parte criminal. Portanto, há essa falha processual penal na Lei Maria da Penha. Qual é a terceira inovação da Lei Maria da Penha? A primeira, não a possibilidade de transação penal, a possibilidade da vítima, independentemente de manifestar a sua vontade, ter um processo criminal contra o autor dos fatos, inserindo-a numa rede protetiva de direitos e fazendo todas as articulações e encaminhamentos necessários para que aquela mulher tenha acesso às políticas públicas daquela localidade. E agora vem a terceira inovação, são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, no meu entendimento, são as melhores e maiores inovações de uma lei para a proteção dos direitos das mulheres. Por quê? Porque ela faz cessar imediatamente aquele fato criminoso. Ela consegue romper o ciclo da violência a partir do momento em que há uma autorização judicial determinando que aquele homem não se aproxime daquela mulher, não se comunique com ela por qualquer meio, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, seja por redes sociais, seja por interpostas pessoas, terceiras pessoas que querem, de alguma forma, trazer um recado para ela, seja também frequentando os mesmos lugares. Há a possibilidade, inclusive, de afastamento daquele autor dos fatos do lar, fazendo com que a vítima lá permaneça e ele seja retirado. Então, são medidas de proteção urgentes para aquela mulher que está numa situação de risco, numa situação grave de violência contra a mulher. Essas medidas protetivas são importantes por quê? Qual é o perfil do agressor? Eu conversei com vocês sobre isso no começo. O perfil do agressor é o bom pai, o bom marido, o trabalhador que tem residência fixa, ocupação lista, ou ainda que você não conviva com aquela pessoa, é o namorado, o seu companheiro, todo mundo gosta dele, ele é bem visto na sociedade. Porque qual é o pano de fundo da violência contra a mulher? Machismo. E o machismo, ele traz uma característica que ele está presente em todos os homens que cometem a violência contra a mulher. É a máscara do cara perfeito, a máscara do sedutor social, porque ele não demonstra perante outras pessoas que ele agride a mulher dentro de casa, ou quando estão sozinhos entre quatro paredes num relacionamento íntimo de afeto, porque ele demonstra que ele é uma pessoa maravilhosa para fazer com que a voz daquela mulher não seja acreditada, para fazer com que, nossa, ela é louca, ela que está inventando, imagina aquele cara tão legal, todo mundo gosta dele, só ela que está contra. Quando vem uma decisão judicial confirmando que aquela mulher tem razão, que ela está em situação de risco, e que a justiça está de olho nele, que ele não pode se aproximar, é como se caísse a máscara daquele homem que passa a impressão de ser a melhor pessoa do mundo na sociedade, mas que tem um comportamento diferente na sua intimidade, nas suas questões íntimas. Por que a violência contra a mulher está crescendo na quarentena? Porque está todo mundo naquela situação em que a máscara caiu, em que dentro de casa ele é agressivo, ele é violento, ele é controlador, ele é abusivo. E as mulheres estão denunciando porque estão com medo, ainda que tenhamos um pouco menos de denúncias do que o esperado, pelo que eu ando vendo por aí, ouvindo, estudando e conversando a respeito. Mas é um convívio 24 horas por dia, em que fora ninguém mais está vendo ele. Então ele é obrigado a 24 horas por dia ser realmente quem ele é. A máscara caiu. E as medidas protetivas criam esse poder intimidatório daquele homem de falar, poxa, se eu me aproximar dela, se eu descumprir, eu posso ir preso. E esses homens não vão preso, eles não querem ir preso. Não é o perfil de que eles arriscam qualquer coisa para cometer aquele crime, porque eles não têm medo da prisão. Muitas vezes, como a questão do tráfico, do crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação, corrupção, que todo mundo sabe que dá cadeia, que todo mundo sabe que dá prisão, que todo mundo sabe que as penas são altas, e que aquela pessoa que comete esses crimes é criminosa, é voltada para a prática de crimes. Não é o caso da violência contra a mulher. Essa pessoa, claro, está cometendo crime, mas ela, repito, não faz do modo de vida dela a prática desses crimes. São questões comportamentais. E isso causa uma intimidação. E ele, muitas vezes, não descumpre a medida protetiva. É claro que muitas vezes é veiculado, mas a mulher tem uma protetiva na mão
e não adianta nada, porque a imprensa muitas vezes divulga a notícia negativa, o sensacionalismo, quando aquela medida protetiva foi descumprida, mas não divulga que 90% dos casos, essas mulheres têm medidas protetivas e elas são obedecidas, respeitadas pelo agressor, fazendo com que ela saia do risco, ela fique sob a proteção da justiça e ela tenha esse agressor tem uma consequência pelo descumprimento, ele vai preso. Então, essas 3 inovações da Lei Maria da Penha são importantíssimas para que nós entendamos a dinâmica da construção de uma legislação mais efetiva e mais forte para a proteção dos direitos das mulheres. E aqui só fazendo uma rápida interferência aí na minha fala, querendo mostrar para vocês a questão da Lei Maria da Penha. Eu quero só ver se eu consigo colocar aqui um PowerPoint. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu vejo se eu coloco o PowerPoint, alguma manifestação de vocês? Porque eu vou falando, eu adoro, eu sou super empolgada com a matéria, sou apaixonada pelo que eu faço, e eu acabo prosseguindo e muitas vezes vocês querem fazer alguma pergunta e eu não dou essa oportunidade, peço desculpas, mas vamos lá, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, se está bom essa forma aí de explicação, se vocês estão acompanhando. Tá ótimo. Já chegaram algumas perguntas aqui pelo WhatsApp. Você quer que eu fale agora ou você prefere que a gente dê um tempinho no final para responder todas? Então, vocês podem... vamos fazer uma para ver se eu consigo só colocar aqui a tela. Se você puder, eu estou aqui no editar, fazer, editar, copiar, colar, excluir, selecionar tudo, iniciar ditado, não. É no exibir, ativar, não. Janela, fechar, maximizar, zoom, não estou conseguindo para eu colocar o meu PowerPoint que eu queria colocar para vocês. O seu PowerPoint está aberto? Meu PowerPoint, não, ele está na mesa de trabalho. Então abre ele. Vamos ver se dá certo. Eu saí um pouquinho da tela de vocês, espera aí. Mas eu tô aqui, tá? Só para verificar se eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser ir vendo fazendo uma pergunta, enquanto eu tô abrindo aqui meu PowerPoint. Tá. A denúncia só pode ser feita pela vítima, certo? Se você conhece uma vítima de violência e sabe que ela não tem coragem de denunciar, o que você pode fazer nesse caso? Bom, olha só, pessoal, essa pergunta, ela remete a tudo que eu falei até agora da inovação da Lei Maria da Penha. O que é importante? A vítima, ela pode, independentemente, o Ministério Público, independentemente da vontade da vítima, pode processar um caso. Isso quer dizer o quê? Que se chegar ao meu conhecimento como promotora, a ocorrência de um caso, de um crime de violência contra a mulher, independentemente de ter sido a vítima que trouxe esse caso para mim, de ter sido a vítima que denunciou, eu posso pedir a instauração do inquérito policial, posso pedir as proteções para aquela mulher, posso chamar ela no Ministério Público e posso, se eu estiver convencida disso, independentemente de ter ou não inquérito policial, oferecer uma denúncia para processar esse autor dos fatos. Claro que eu vou aí sempre me acautelar em descobrir a qualificação, a data dos fatos, quem é essa mulher, porque quando nós oferecemos uma denúncia formal, que é uma peça processual, que você está acusando o dedo no rosto de alguém, está falando, você fez isso, isso e isso. Você não pode denunciar algo genérico. Você tem que individualizar o fato criminoso que se coaduna ao tipo penal previsto no Código Penal, que se coaduna ao nosso Código Penal, aos crimes previstos na nossa lei. Portanto, você precisa aí ter alguns dados básicos mínimos para oferecer essa denúncia. Então, se terceira pessoa, terceiros, vizinhos, amigos, médicos, sobre os médicos eu vou falar também que há uma questão especial em relação a isso. Mas qualquer pessoa que tiver conhecimento que uma mulher, uma menina, está sofrendo qualquer tipo de violência de gênero, deve comunicar à autoridade competente
Deve ou pode? Eu entendo que sempre deve, não só pela profissão que você exerce, mas também como um dever de cidadania em salvar outra vida. Você pode e deve levar ao conhecimento das autoridades competentes essa questão da violência contra a mulher. Ah, mas a vítima não quer denunciar, mas aí é um problema da justiça. A gente vai tentar colher elementos para denunciar, se o fato for comprovado. Ou nós vamos trazer essa vítima para o sistema de justiça para conversar com ela, colocar ela em contato, por exemplo, com as assistentes sociais, as psicólogas da equipe técnica da Vara de Violência contra a Mulher, ou de ONGs que trabalham em conjunto ou apoiando a rede de proteção contra a violência doméstica, e por aí vai. Então, é importantíssimo e é permitido que terceiras pessoas denunciem a violência. Inclusive, há agora vários estados em que foi aprovada uma lei que determina que vizinhos, condôminos, funcionários, síndicos e pessoas que estão num condomínio, num prédio, ou condomínio de casas, enfim, estão em um ambiente do lar conjunto e que está ouvindo outra mulher sofrendo violência, essa pessoa tem obrigação de denunciar, tem obrigação de chamar a polícia para que você consiga salvar aquela mulher, sob pena de multa. Não é crime, mas é uma infração administrativa. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Acho que a Graça tinha levantado a mão. Graça, você gostaria de fazer alguma pergunta agora? Ela abriu o vídeo e levantou a mão. É só... Eu vou tentar abrir seu microfone aqui. Não consigo, mas se você quiser falar, pode abrir o microfone, pode falar. Eu fiz a pergunta lá pelo WhatsApp, se uma mulher, sobre a questão de só poder processar se a mulher denunciar, e no caso o que a promotoria pode fazer caso a mulher tenha medo de denunciar, porque você falou, a promotora falou que só podia denunciar sobre a questão da agressão física, não é isso? Porque é uma divisão, agressão física e qual foi a outra coisa? É que eu joguei a pergunta lá no WhatsApp. Tá toda explicadinha lá no WhatsApp. Vê se você consegue ler aí. Deixa eu ver. Mas eu consigo denunciar, eu consigo responder para você. O que a promotoria pode fazer para que, se ela não quer denunciar, porque se esse homem fica livre, ele vai matar. Eu moro hoje na Paraíba, em João Pessoa, né? Eu vim de São Paulo, e no ano passado nós estávamos numa conferência de enfrentamento ao feminicídio na Assembleia, e uma mulher estava sendo morta naquele momento que nós estávamos discutindo isso. A mulher que já havia entrado, que já havia pedido proteção, que já havia feito vários movimentos, foi assassinada, literalmente. E foi uma comoção geral, porque exatamente naquele momento que a gente estava, no dia do feminicídio ano passado, dia de combate ao feminicídio, o cara matou ela, entendeu? Então, eu penso que a gente precisa de estratégias mais efetivas de proteção na justiça. Eu sou psicóloga e sou pedagoga, e nas duas profissões eu convivo com isso, né? Aqui na Paraíba é muito comum o homem matar. O homem mata por qualquer coisa. Mata a mulher por qualquer coisa. Bom, é muito grave essa questão, eu entendo, e esse foi um dos... Como que você chama? Desculpe. Graça. Aqui tá Graça Mello, mas meu nome é Maria das Graças Mello King. Tá. É que, gente, eu já me atrapalho. Eu tô mexendo aqui para tentar trazer o Aí tá como Graça Mello. Então tá. Mas eu tô tentando trazer aqui algumas coisas para vocês, alguns documentos. Vamos ver se eu consigo. Até o final, eu acho que eu vou conseguir. Mas eu vou responder. Olha só, a gente não tem que ter em mente essa questão processual que eu disse para vocês. Eu quis dizer, tecnicamente, as inovações principais da Lei Maria da Penha, no meu entendimento. Não possibilidade de fazer acordo de transação penal,
a possibilidade de que a mulher chegue ao sistema de justiça independentemente da vontade dela, e também a questão das medidas protetivas. Isso quer dizer o quê? Quem vai verificar se existe um pressuposto processual para o Ministério Público oferecer a denúncia é o Ministério Público. Portanto, todos os crimes devem ser levados ao conhecimento das autoridades competentes. Essa é a grande inovação da Lei Maria da Penha. Chegou um caso ao conhecimento do delegado, do policial, isso deve ser levado à delegacia, instaurado em inquérito policial e encaminhado para o Ministério Público. Mesmo se for ameaça, ela falar que não quer. Quem tem que ver isso é o Ministério Público. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha prevê também o artigo 16. O artigo 16, ele diz o seguinte: se a mulher não quiser representar, ela deve ser chamada numa audiência para nós verificarmos qual é o contexto de violência que aquela mulher está sofrendo. Esse é o objetivo, esse foi o objetivo do artigo 16. Chamar aquela mulher que falou que não quer representar para o sistema de justiça, para a rede, para que nós possamos entender por que ela está sendo ameaçada, ela está com medo, ela tem dependência econômica, ela está em qual situação de risco, qual é a avaliação do risco dessa mulher. E aí, eu já fiz isso e consegui sucesso. Em determinadas situações, Graça, em determinadas situações, você consegue provar que aquela mulher está retirada naquele momento, da capacidade de manifestação de vontade livre e consciente, e pode ser substituída por alguém. Quem a lei determina a substituição nesse caso? Do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Então, o Ministério Público pode falar, ela não quer representar, mas eu consigo comprovar por laudo, pela dinâmica dos fatos, pela gravidade que ela não está conseguindo manifestar. É como se ela estivesse incapaz temporariamente para manifestar aquela vontade. E aí o Ministério Público supre essa necessidade de representação e entra com a denúncia. Só que o que acontece? Não é uma denúncia que vai resolver a vida daquela mulher, não é só o processo criminal, é tudo. Exatamente. É o processo criminal, é uma medida protetiva, é colocar aquela mulher num abrigo, é pegar os filhos e colocar numa creche, é colocar essa mulher no mercado de trabalho, é fazer para que essa mulher tenha um atendimento médico de excelência e rápido para retirar dela toda não deixar ela adoecer mais do que já está, ou fazer a rede funcionar, fazer a rede. Não só do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista físico. É fazer com que aquela mulher tenha acompanhamento psicológico, é fazer com que aquela mulher tenha orientação jurídica, é fazer com que aquela mulher tenha uma rede de apoio. Nem são técnicos, nem são especialistas, mas são mulheres, são pessoas que já passaram por essa situação e não vão julgar aquela mulher, vão fazer uma escuta qualificada e incentivar a mulher a segurar a onda de uma denúncia, de uma situação de risco, mostrando para ela, é importante você se proteger, é importante você denunciar, é importante você ter acesso a tudo que o Estado, o poder público, iniciativa privada, terceiro setor estão te oferecendo. É como se você chegasse para a mulher, é uma comparação muito... é uma comparação ruim, aí eu peço desculpas para vocês que são da classe médica, e minhas melhores amigas são médicas, tenho uma grande admiração por vocês, eu acho que o nosso trabalho ele se complementa, porque nós nos doamos diariamente por vocação e amor ao próximo. Então, nós estamos aí para salvar vidas, para levar para aquelas pessoas aquilo que elas merecem em termos de segurança, dignidade, saúde e qualidade de vida. E ninguém vive bem se está numa situação de violência. E ninguém vive bem estando numa situação de violência, tendo acessado a justiça, e essa justiça não deu para aquela mulher, ou para aquela pessoa, para qualquer cidadão, aquilo que ele buscou pelo poder público. Então, aquela mulher, ela precisa ser conscientizada de que moça, vítima, Maria, José, Ana, Mariana, você tem um câncer no seio, foi diagnosticado aqui. O seu risco de morte, ele é um risco 7, porque esse câncer pode se evoluir, esse câncer pode não ser mais conseguido frear por uma quimioterapia, radioterapia, enfim, não vai ter um remédio se você não tomar uma providência agora. Você tem que fazer uma cirurgia agora, tem que passar por sessões de quimioterapia para que você tenha uma chance de sobreviver. E essa mulher vai no médico, faz os tratamentos, sofre, mas ela consegue sair desse risco de morte.
Na justiça, as questões da violência contra a mulher, você chega e fala, olha, seu risco é grande, você está sendo ameaçada, já sofreu violência antes, você está numa escalada da violência, ele não está consciente de que ele não pode fazer isso, ele já descumpriu, inclusive, protetiva, e você é dependente economicamente, psicologicamente, não tem apoio, está convivendo no mesmo ambiente com ele, você precisa tomar uma providência. Então, dar um poder na mão dessa mulher que ela já tem, mas fazer com que ela use esse poder de reação, de proteção, de defesa. Está muito nas mãos delas. Há casos que você não consegue, que você tem que atuar. Por exemplo, você pode... existe a eutanásia no Brasil? Você pode deixar no mundo aquela pessoa morrer? Mesmo se ela fala, eu não quero mais viver, ou você, como médico, tem que fazer tudo que está ao seu alcance para salvar aquela vida. Não é diferente, no meu entendimento, quando uma mulher está em risco de morrer pela violência contra a mulher. Por quê? Porque nós temos aí um alto índice de violência contra a mulher no Brasil. Deixou de ser há muito tempo uma briga de família, uma briga entre quatro paredes, uma questão só criminal, e passou a ser uma questão de saúde pública, porque a cada 3 mulheres, uma sofre violência. Mas o grande problema, doutora, é que as instituições são lentas e não se conversam. A gente tem muita dificuldade de fazer essa máquina rodar, funcionar rapidamente, quanto é a rapidez do assassino, do feminicida. Ele é rápido, quando ele quer matar, ele vai, ele sabe onde ir, o que fazer, ele tem os desvios que permitem a ele isso. Existem alguns casos, eu acho que a justiça precisa mais até do que estimular mais a sociedade a que essas redes funcionem mais rapidamente, os sistemas se conhecem mais rapidamente, para que essa mulher tenha essa proteção mais efetiva. Eu concordo com você e fico feliz de você ter falado isso pelo seguinte, eu já percebi isso há muito tempo. Existem casos, é horrível falar isso, mas existem casos que dificilmente você iria, não que você sabe que vai acontecer, porque quando você sabe, você vai tentar evitar, mas que dificilmente você conseguiria evitar depois que ele aconteceu, porque já está na cabeça daquela pessoa que ele vai matar, e aí é o assassino que é o que já está indo para a psicopatia, para a doença. Mas eu não trato os autores de violência contra a mulher como doença, eu trato eles como criminosos. Exatamente. Então, existem casos que não dá, porque existe um desvio aí, uma sociopatia, de alguns casos que eu já peguei em que houve essa comprovação de algum distúrbio mental nesse homem. Mas a maioria não é, a maioria você não consegue evitar. Por isso que eu falo, se houver uma rede articulada, rápida, uma lei mais forte... Isso. Eu acredito que a lei, embora a parte penal ela não resolva, eu acredito e eu defendo. Liberdade provisória? Não pode, em determinados casos. Porque aquele homem vai sair, vai matar a mulher porque ela está num contexto familiar de dependência. Ele sabe onde ela está. Não é um criminoso qualquer que vai atrás de você porque você denunciou ele porque ele roubou o seu carro com um revólver na sua cabeça na esquina da rua. Não, é diferente. Ele conhece, ele sabe quais são as suas falhas de segurança, onde você está, onde você não está, onde os filhos estão, onde os amigos estão, onde a família está. Ele cerca, tem que tomar cuidado. Então, eu sou contra as situações de liberdade provisória. Logo depois que o homem cometeu esse crime, ele tem que ficar preso, onde há uma conscientização, um trabalho dele lá na penitenciária, com o tempo de despertar, a ressocialização do agressor na penitenciária, para que ele saia ressocializado e não saia com o firme propósito de ir atrás daquela mulher cometendo mais e mais violência. Então, esse é um primeiro pressuposto. Penas mais altas, para que haja o poder intimidatório, sim. Quebrou o nariz de uma mulher com uma cabeçada, a pena não pode ser de 3 meses. Isso, para mim, é ridículo. É desprestigiar a vida da mulher. É desproporcional aos fatos cometidos. Se você tem um furto de um celular em que a pena mínima é de um ano, como você vai ter uma lesão corporal a uma mulher pelo fato de ser mulher com uma pena de 3 meses? É totalmente desproporcional. Então, a nossa Constituição, o nosso Código Penal de 1940, desprestigia ainda a defesa das mulheres e prestigia a defesa do patrimônio. Há uma inversão de valores que já deveria ter sido mudada e há uma luta para o aumento dessas penas. Uma outra questão é progressão de regimes em crimes de abuso sexual, de estupros, por exemplo, em crimes de tentativas de feminicídio. Não pode, tem que ficar preso mais tempo, as penas têm que ser mais rígidas, o tratamento processual penal tem que ser mais rígido. Esse do ponto de vista criminal. Agora, o que eu percebo? Deve haver uma maior articulação de rede entre todos, poder judiciário, poder executivo,
Ministério Público, Poder Legislativo. Deve haver também legislativo, lei, não. O Poder Legislativo, ele tem, quem trabalha na rede sabe, a possibilidade de emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares são investimentos em projetos, e tem que investir nos projetos das mulheres. Constrói casa-abrigo, que dá atendimento psicológico, que constrói a possibilidade da mulher ir para o mercado de trabalho, cursos de empreendedorismo, para essa mulher se resgatar e se proteger em todos os aspectos. E também uma articulação com o terceiro setor, que são ONGs e instituições que se dedicam à defesa dos direitos das mulheres, a polícia também e a iniciativa privada. As empresas têm se dedicado muito à questão da violência contra a mulher. A gente tem o projeto Tem Saída, que é o encaminhamento das mulheres para o mercado de trabalho, mulheres que já estão no sistema de justiça, mulheres que romperam o silêncio e que é verificada a situação de vulnerabilidade econômica e de violência. E nós fazemos um encaminhamento direto para empresas que abriram suas vagas com prioridade para as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, encaminhadas diretamente pelo Judiciário e Ministério Público. Esse projeto é um sucesso. E a partir desse projeto, as empresas começaram a entender a dinâmica da violência contra a mulher, com conscientização, informação, canais de denúncias internos, abrindo a porta para essas mulheres e investindo também em campanhas, em projetos, etc. Porque sem dinheiro, a gente não tem uma emancipação, não é só a mulher, a emancipação da política pública para a mulher. É um contexto que deve ser articulado de forma a dar maior efetividade à Lei Maria da Penha. E aí, só para complementar todo esse raciocínio, por que eu percebo que o que você falou faz toda a diferença? Quando começou a quarentena, e aí já entrando nos justiceiros, eu queria tanto mostrar para vocês, mas eu não estou conseguindo. Porque está diferente do meu, mas enfim. Deixe seu contato, que eu quero fazer link daqui da Paraíba com São Paulo depois. Claro. Quando vocês... deixa eu ver aqui a apresentação. Gabi, você conseguiu abrir o PowerPoint normal mesmo? Só abrir? Não, eu abri, mas é que assim, ele não tá vindo, não. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver para vocês o que eu queria falar para colocar aqui, que é importante. Quando começou a quarentena, qual foi a minha maior preocupação? Inclusive, eu estava fora do Brasil, por isso que eu cheguei muito preocupada com a questão da violência contra a mulher, porque aqui no Brasil, ainda naquele momento, a pandemia do Covid-19 não estava tão alastrada. A questão da pandemia estava sendo falada bastante, mas não como estava nos Estados Unidos. Lá estava, assim, muito forte, porque a doença chegou lá mais rapidamente e lá se alastrou mais rapidamente. Eu estava lá, tive que voltar rápido, ficar isolada, fiquei morrendo de medo, enfim. Então, eu estava na pilha mesmo, eu estava tensa, estava preocupada, e eu estava lá participando de discussões de políticas públicas para as mulheres. O que eu percebi? Que as mulheres estavam sofrendo mais violência por conta da pandemia, porque elas estavam dentro de casa, sem ter como denunciar, pedir ajuda, sair de casa para ir na delegacia, para ir em qualquer estabelecimento de apoio a essa mulher. Aqui no Brasil não ia ser diferente, com mais razão ia ser pior. Por quê? Alto índice de violência contra a mulher, pouco acesso à proteção, muitas vezes as mulheres, mesmo com tudo aberto, com tudo funcionando, não conseguem chegar à delegacia, e nós não tínhamos em muitos lugares, boletim de ocorrência online, nós não tínhamos em muitos lugares canais de denúncia online para que essa mulher pudesse pedir ajuda emergencialmente sem sair de casa. Aí eu cheguei, verifiquei toda essa situação, fiz alguns encaminhamentos como promotora de justiça, por exemplo, a possibilidade da mulher ser atendida na Casa da Mulher Brasileira sem que ela esteja presencialmente, fiz esse pedido. Encaminhamento dessas mulheres para a Casa da Mulher Brasileira, providenciando o transporte, a sugestão do boletim de ocorrência online diretamente para a Secretaria de Segurança Pública, falei com o secretário de Segurança Pública da necessidade, isso foi desenvolvido, eles já estavam em desenvolvimento e aceleraram com a questão da pandemia, e eu fiquei muito preocupada com isso. Mesmo assim, eu percebia que aquela mulher não ia conseguir dar esse passo de sair de casa, os filhos, com a questão do Covid, e ir numa delegacia de polícia que continua aberta. Ou ela não ia conseguir fazer boletim de ocorrência online, porque ela não tinha essa cultura ainda de boletim de ocorrência online, quanto mais na pandemia, ou ir até a Casa da Mulher Brasileira. O que eu fiz? Criei o Justiceiras. O que é o Justiceiras? É o número de WhatsApp, em que essa mulher manda um WhatsApp para esse número, e ela automaticamente recebe um formulário. Preenche rapidamente o formulário, dá um enter, esse formulário cai para uma rede, que nós construímos. Quem? Eu,
convidando pessoas da rede. Não é um trabalho do Ministério Público, não é um trabalho da Prefeitura, não é um trabalho do governo, não é um trabalho de nada, é um trabalho da sociedade civil, preocupada com a questão da violência contra a mulher e querendo ajudar. Nós temos, de um lado, muitas mulheres que criaram uma grande empatia com essa causa, muitas mulheres que conseguem sentir a dor da mulher que sofre violência por várias razões e uma vontade muito grande de ajudar, porque a voz da mulher fez eco, seja por todas essas articulações que estamos fazendo ao longo de 10, 12 anos, seja pelas redes sociais, em que há a visibilidade e a materialização da violência contra a mulher. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Todos os dias se fala disso. Com mais razão, na pandemia, houve uma vontade de ajudar. Sentimento de solidariedade, de generosidade, mais a simpatia com a causa da mulher. Então, eu tive, de um lado, a ideia de juntar mulheres que sempre pediram para ajudar nos projetos. Então, o que eu fiz? Desenvolvi, junto com esse link, com esse formulário da mulher pedir ajuda, um formulário de voluntárias. Quem é psicólogo e quer ajudar? Quem é médica e quer ajudar? Quem é advogado e quer ajudar? Quem é assistente social? E aí, eu falei, todo mundo que acompanha a Justiceira sabe, que é algo que foi muito caseiro se transformou no maior projeto hoje em dia de voluntariado para articulação da rede. O que essas mulheres fazem? Exatamente o que você me perguntou. Como dar maior agilidade? Como movimentar a rede? Essas mulheres, essas voluntárias justiceiras se tornaram um elo entre a vítima, que pede ajuda, e a rede. Fazendo as articulações, os encaminhamentos, dando informação, acompanhando essas mulheres. Então, nós criamos uma rede de voluntariado multidisciplinar online, fácil, eficaz, rápido, para que essa mulher peça ajuda, automaticamente ela recebe uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social e uma melhor amiga em contato com ela pelo WhatsApp e elas vão fazendo aí todas as articulações necessárias, encaminhando o caso para o Ministério Público. Mas ele tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente gravando mensagem, mandando coisas, aí a informação que eu te mandei faz um resumo de onde essa notícia apareceu, quem foi a pessoa que espalhou. Eu não cheguei a ter aqui acesso, desculpe. Não estou tendo acesso aqui ao que você está falando. Vocês estão me escutando, pessoal? Estamos sim. Boa tarde. Não recebi nenhuma mensagem. Se alguém quiser ler. Onde você mandou isso, Graça? Alô? Oi. Bom, não tem nada dela também no WhatsApp, era só a pergunta que ela tinha mandado mesmo, que ela já fez aí. Então, o que eu estou... E essa, só para terminar aí do Justiceiras, e essa rede faz esse encaminhamento, as Justiceiras faz o encaminhamento do caso concreto para os serviços necessários, articulando a rede local, fazendo o encaminhamento dessa mulher, se necessário, e dando todo apoio e informação. Ninguém tem nenhuma atuação, ninguém faz nada substituindo ninguém. É só a articulação, leva informação, como vai ser, como é um processo. O processo funciona assim, assim, assim. Você pode pedir a protetiva, você tem que representar, ou você precisa mandar seu WhatsApp, se o judiciário pedir intimação, enfim, fala como funciona a questão do processo depois que ela denunciar numa delegacia de polícia. Depois, no segundo momento, o que a gente faz? Dá as orientações dela, dá um apoio psicológico inicial, é como se fosse um pronto-socorro. A gente vê as frentes que essa mulher precisa. E depois, o sócio-assistencial, verificar naquele local onde a mulher sofreu violência, quais são os serviços que ela pode ser encaminhada. E faz aí as articulações e encaminhamentos necessários. Não tem uma tomada de ação, de decisão em processo, nada. E o que nós estamos fazendo bastante? Ajudando essas mulheres a fazerem os preenchimentos dos boletins de ocorrência online. Elas preenchem o boletim de ocorrência, elas não estão conseguindo preencher. Então, sempre tem um corpo jurídico que vai ajudar essa mulher a fazer o boletim de ocorrência online para que esses fatos fiquem registrados e sejam encaminhados para as autoridades competentes. Só isso. Nós estamos aí já com 3.000 voluntárias no projeto Justiceiras de todas as partes do Brasil e nós já atendemos mais de 900 vítimas. Estamos quase chegando a 1.000 vítimas. Todos os encaminhamentos são feitos de forma rápida, sem burocracia,
tudo dentro de como deve ser, tudo de forma a cumprir a Lei Maria da Penha, sem substituição de nenhum poder, de nenhuma função, de nada, mas só para facilitar esse caminho entre a vítima, a rede e o sistema de justiça. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo. Eu queria chamar a atenção, só para eu encerrar e aí abrir para as perguntas, de alguns dados que nós temos aí. Nós temos que os principais estados de violência que procuraram pelos justiceiras foi o São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como os estados com maior índice de violência durante a pandemia. Nós temos aí que praticamente 50% das mulheres que procuraram os justiceiras, que seria um canal de denúncias, 50% dessas mulheres nunca pediram ajuda e já sofriam violência antes da pandemia. Os outros 50% já pediram ajuda e continuaram sofrendo violência durante a pandemia. Então, nós temos que observar também por que essas 50% das mulheres nunca pediram ajuda, sendo que nós temos aí o Disque 180 e temos toda uma articulação da rede, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das delegacias, na ajuda e no atendimento dessas mulheres em situação de violência. Nós temos aí praticamente 40% de mulheres negras que pediram ajuda, que sofrem violência, e 80% dos casos, as mulheres estão sofrendo violência psicológica. É a maior violência dos últimos tempos, a violência psicológica, que é mais difícil de ser comprovada, porque nós não temos um crime específico no nosso Código Penal, embora há a possibilidade de comprovação e denúncia pelo Ministério Público da violência psicológica, porém deve haver um laudo psicológico ou um laudo médico que comprove que de todos aqueles atos silenciosos, cotidianos, diários, de menosprezo, controle, humilhação, xingamento, desqualificação da vítima, causou nessa mulher uma doença psíquica, física ou social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Uma vez comprovada, você pode denunciar por lesão corporal, que é ofensa à integridade física ou lesão à saúde. E quando nós falamos lesão à saúde, pode ser a saúde física, psíquica ou a saúde social. Então, nós temos que começar a nos preocupar também em combater a violência psicológica, que no meu entendimento é aquela que leva a mulher à morte, não à morte física, mas à morte psíquica. Ela deixa de sonhar, ela deixa de se enxergar como mulher e ela deixa de viver dia após dia, até que muitas, inclusive, pensam em suicídio, se aniquilam como mulheres, abrindo mãos dos seus direitos, porque não conseguem reagir por conta das consequências da violência psicológica. Agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e pedirem para eu explicar alguns outros assuntos aí que vocês tiveram dúvida, fiquem à vontade. Eu vou ler algumas que chegaram aqui no WhatsApp. Tá. Como um profissional de saúde deve proceder diante de um relato de violência doméstica? Bom, foi bom, eu até tinha anotado aqui a violência psicológica que eu já falei. Nós temos hoje em dia a Lei 13.931, de 2019, que determina a notificação compulsória em 24 horas às autoridades policiais. Esse é o texto de lei que foi aprovado no final do ano passado, teve 90 dias de vacatio legis e já está em vigor. Como que o sistema de saúde tem que notificar, tem que avisar de forma obrigatória as autoridades competentes, encaminhando os casos. Como? Eu não sei qual que foi o protocolo, eu não sei se já houve, eu li nas últimas notícias que haveria necessidade de uma regulamentação dessa lei a estabelecer um protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça para a Secretaria de Segurança Pública, já que o texto de lei fala em autoridades policiais. Mas já há essa obrigatoriedade de toda vez que um profissional da saúde tiver contato com uma mulher em que há desconfiança de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher ou qualquer violência de gênero, encaminhe esse caso
para as autoridades competentes. Eu entendo que isso é importante, que pese, eu ouvi, participei de vários debates com as psicólogas, com as médicas e os médicos, enfim, para falar sobre isso. E muitos deles entendiam que não haveria essa possibilidade. Primeiro, por tirar a autonomia da mulher e por afastá-la do sistema de saúde. Ela não quer denunciar e ela sabe que se ela for ao médico, falando bem assim, de um raciocínio simplista, se ela for ao médico, os fatos vão chegar à polícia. Ela não quer denunciar aquele autor. Então, ela não vai no médico e vai acabar tendo um problema mais grave de saúde, afastando-a do sistema de saúde, que é o primeiro direito que deve ser preservado, sempre, a saúde sempre. E houve essa interpretação, a ponto de, à época, o presidente que fez uma consulta, pelo que eu soube, acabou não sancionando a lei. E ela foi sancionada, ela foi publicada o veto foi derrubado e ela foi publicada pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto e considerou a lei como sendo necessária. Eu mudei um pouco o meu entendimento, porque eu via em Taboão da Serra, onde eu fui promotora, que eu fiz uma parceria com a Secretaria de Saúde e elas me encaminhavam diretamente para o Ministério Público esses casos. O que eu entendo deve haver essa lei, porém deve haver um protocolo de encaminhamento. Não é direto para a delegacia, para a autoridade policial, mas sim para a rede, para que a rede faça aí toda a investigação, todo o apoio, todo o acolhimento dessa mulher para ver se depois ela vai ou não prosseguir para a denúncia, para que ela não seja pega de surpresa com uma denúncia de prisão ou de uma questão criminal grave e acaba se colocando ainda mais em situação de risco. Então, deve ser um trabalho paralelo. Sim, vai para a autoridade policial, mas tem que ter uma rede de apoio e acolhimento também, paralelamente a essa mulher, para nós fazermos todo esse trabalho que eu acabei de falar, da necessidade de não só processar, mas da necessidade de proteção, de acolhimento e de assegurar os direitos dessa mulher que está previsto na Constituição. Ótimo. Tem mais aqui. Essa é grande. Enxergando que eu não me enxergo mais. Não sei porque eu mexi aí em tanta coisa que eu acabei não me enxergando mais. Mas você me vê? Sim, eu te vi. Agora eu te vi. Vou mandar uma meio grandinha agora. Como é a questão do exame de corpo de delito? Como pode ser feito? Pode ser feito em algum hospital de preferência da vítima ou apenas no ML? Como deve ser a conduta do médico quando uma mulher suspeita de violência física e ou sexual chega para atendimento para assegurar evidências adequadas para uma denúncia? Essa última acho que você acabou de falar, né? Acho que é a última, sim. Então, acho que são só as duas primeiras. Todos os médicos, eles podem também comunicar ao Ministério Público. Nós abrimos aí, acabou de ser lançada, inaugurada, criada a Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público. O que é isso? É um canal de denúncias, não necessariamente para mulher que sofre violência, como diz que 180. É para fortalecer a denúncia do 180 e para possibilitar que pessoas que não sofram violência, mas que tenham conhecimento de que outras pessoas estão sofrendo violência, possam encaminhar para o Ministério Público esses casos. Como, por exemplo, médicos, professores, coletivos feministas, grupos de mulheres que têm ciência de um caso está acontecendo com várias mulheres, como, por exemplo, o caso do João de Deus, que foi encaminhado para um canal de denúncias, que eu acabei recebendo os primeiros casos. Teve também o próprio esses canais de denúncias abertos, Mete a Colher, Mapa do Acolhimento, Justiceiras, para que quando eles recebem esses casos, eles encaminhem para uma central, Conselho Nacional do Ministério Público, encaminhar para o Ministério Público local. Então, isso é importante também que vocês saibam e já está à disposição de vocês, de toda a sociedade brasileira, esse canal de denúncias para o Ministério Público brasileiro receber e encaminhar para o Ministério Público competente. Estamos tentando fazer isso da forma mais rápida e eficaz para que essa mulher tenha aí todo o apoio e seja inserida na rede. Então, já fica à disposição de vocês. Todos os crimes para comprovação oficial, em que crimes que deixam vestígios no corpo dessa mulher, eles devem ser comprovados pelo órgão oficial. A realização desses laudos, que é para você manter aí a garantia da imparcialidade e de não haver
nenhuma alegação de cerceamento de defesa ou de alguém, ou algum órgão, ou alguma empresa, ou qualquer pessoa que fez um laudo sem ter um comprometimento com o Poder Judiciário, sem ter aí, na sua atribuição legal, a exibição desses laudos, a realização desses laudos. Então, é sempre pelo Instituto Médico Legal ou pelo IMESC, é quem se responsabiliza pela realização e comprovação dessas lesões, realização dos laudos e comprovação dessas lesões, que estão ligadas aí à Polícia Civil, à Polícia Científica e Investigativa. Agora, claro, se essa mulher tem um laudo do médico pessoal dela e ela quer juntar no processo, isso pode vir a fortalecer a prova. Isso pode vir a comprovar aqueles fatos de acordo com a análise de outros fatos que estão juntados, de outras provas produzidas no contexto probatório geral, mas o órgão oficial é o IML. Só também para todos os médicos, eles têm aí, médicos, psicólogos, eles têm também o comprometimento, como eu tenho como promotora, de sempre trabalhar com a ética, com a verdade, com a moral, enfim. Então, todos os laudos que são encaminhados, por exemplo, por hospitais particulares para o processo, nós pegamos esses laudos e encaminhamos o laudo para o IML. Aí o IML faz o laudo de exame de corpo de delito indireto. Ele analisa todos os dados que foram trazidos a ele e elabora o laudo oficial, ainda que seja indireto. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta de vocês. Mais outra. Como proceder em casos de violência contra a mulher em situação de rua, que está em um relacionamento abusivo, sendo violentada psicologicamente e fisicamente? Percebe-se também uma dependência afetiva muito grande do agressor. Como garantir o atendimento de pessoas que, infelizmente, estão à margem do direito? Eu sempre falo que nós temos que olhar as mulheres invisíveis, aquelas que ninguém olha, mas que elas existem, elas não podem ser invisíveis. E aí está também a situação das mulheres de rua, as moradoras de rua. Nós temos que ter abrigos especiais para essas mulheres, e isso é uma preocupação minha de muito tempo, onde essas mulheres vão ficar, como garantir a segurança delas sem que elas estejam na rua, porque na rua elas estão aí sob o controle desse agressor, sob os olhos desse agressor, e não estão sob a proteção da justiça. Então, no meu entendimento, é acolher essa mulher nos abrigos, na Casa da Mulher Brasileira, fazer com que ela tenha um apoio psicológico, socioassistencial, e também as questões jurídicas para a proteção dela. Em relação a esse agressor, fazer com que ele também ingresse no sistema de justiça, aí, como réu, mas colocando à disposição deles os projetos que dizem respeito aos agressores. Quais são esses projetos? E aí eu cito dois aqui, que eu entendo importante. A questão do tratamento de álcool e droga, muitos desses casos envolvem uso abusivo de álcool e droga, e também a questão da ressocialização do agressor. Eu não sei se vocês já me conheciam, já conhecem parte do meu trabalho com a equipe e do Ministério Público. Nós fazemos o trabalho de ressocialização desde 2013. E, no meu entendimento, é um dos projetos que mais tem resultados práticos na prevenção de novos casos de violência contra a mulher, contra aquela vítima. Ou seja, você rompe o ciclo da violência, porque você trabalha com o comportamento, com a tentativa de mudança comportamental de quem agride aquela mulher. Você faz essa ressocialização, não é um milagre, mas já é um despertar, por isso que chama tempo de despertar. Uma possibilidade, uma chance de que aquele homem se conscientize, se arrependa, tenha uma consequência por conta do que aconteceu e a possibilidade de se comportar de forma diferente, que não é diferente, na verdade, é de forma a respeitar os direitos das mulheres, não tratar a mulher como uma cidadã de segunda categoria, se sentindo superior àquela mulher e submetendo aquela mulher às suas escolhas, à sua vontade. Caso isso não seja praticado, essa mulher paga com a vida, com a agressão física, psicológica, patrimonial, muitas vezes sexual. É esse o objetivo, a desconstrução de uma relação de poder criada entre os homens e as mulheres, desequilibrada,
colocando as mulheres numa situação de submissão. É fazer com que essa relação se equilibre pela conscientização, pela reflexão, pela consequência e também pela possibilidade de um despertar. Nós conseguimos, com esse projeto, diminuir a reincidência de 65% para 2%, de 65% para 2%, já atendemos muitos homens, eles são encaminhados de forma obrigatória pelo juiz para a participação nesses projetos, inclusive também tem uma lei agora, aprovada recentemente, no dia 3 de abril, que determina a obrigatoriedade de frequência desses homens aos grupos reflexivos de homens. Então, todos os municípios, todas as varas de violência contra a mulher podem e devem ter a possibilidade de encaminhamento desses homens para esses serviços aí de ressocialização do agressor. Aqui na capital nós já temos para todas as promotorias e varas especializadas a possibilidade desses homens serem encaminhados e frequentarem os grupos reflexivos. Fazer outra. Por que algumas delegacias pedem às mulheres testemunhas para pedir a medida protetiva e como denunciar as delegacias que se recusam a fazer esse BO? Bom, conforme eu disse desde o início, toda a denúncia deve ser registrada e deve ser instaurado um inquérito policial e encaminhado para o Ministério Público. Esse é o trâmite legal, é o trâmite previsto na Lei Maria da Penha. Caso isso não tenha sido atendido, deve-se fazer uma denúncia na Corregedoria da Polícia e também ao Ministério Público para apuração desses fatos. Não só para verificar qual foi a atuação do delegado que não atendeu, da delegada que não atendeu aquilo que a lei prevê, e também para a proteção daquela mulher. Nós temos que garantir que essa mulher esteja protegida. Por que pede testemunha? Porque as pessoas não se convencem da palavra da mulher. Infelizmente, há um preconceito, uma discriminação em relação à violência contra a mulher, como se a mulher fosse culpada, como se a mulher estivesse usando subterfúgios para prejudicar o réu e estivesse mentindo, como se a nossa voz não valesse nada. E há uma necessidade de comprovação da voz daquela mulher, da palavra daquela mulher. O que, no meu entendimento, é errado, porque esses crimes acontecem entre quatro paredes. Porque as pessoas que presenciam ou que têm ciência da ocorrência desses fatos, muitas vezes também têm vínculos com essas pessoas, com esse casal, com essa violência aí doméstica familiar contra a mulher e não quer meter a colher, e não quer se envolver, porque tem medo de se prejudicar, ou porque não quer prejudicar a pessoa, ou porque depois eles ficam bem e sobra para mim. Infelizmente, esse é um pensamento ainda machista e de naturalização da violência contra a mulher, como se não fosse grave, vai prejudicar. Então, é uma necessidade de fazer valer a palavra da vítima, alguém tem que afirmar aquilo que ela está falando. E é um preconceito em relação à violência contra a mulher, porque se você vai numa delegacia e fala, eu estacionei meu carro aqui, furtaram o meu carro, ninguém viu, ninguém sabe, só a minha palavra como vítima. O inquérito policial ele é instaurado, o boletim de ocorrência é realizado. Em relação à violência contra a mulher, nós sempre temos que fazer com que a nossa voz seja confirmada por uma segunda voz ou por uma outra prova, uma outra testemunha. Para mim, a violência contra a mulher, a palavra da vítima basta, mas infelizmente essa não é ainda a realidade de todo o sistema de justiça, polícia, Ministério Público, Judiciário. Nós enfrentamos, e eu como promotora já tive muitas vezes negado pedidos em que eu só fundamentei com a palavra da vítima, porque nós não tínhamos outras provas, mas eu sabia que aquele caso era verdade, pelo contexto, pela minha experiência. Quando uma mulher pede ajuda, fala que está com medo, não sou eu que tenho que avaliar o medo dela, porque ela trouxe o medo dela ao judiciário, ela pediu proteção. Eu não posso falar, você não tem medo, porque cada um tem a sua percepção sobre o seu risco, sobre os seus sentimentos, sobre a complexidade da violência contra a mulher que ela está sofrendo. Nós temos apenas que aplicar a lei ao caso concreto. Então, eu sou contra, eu entendo que a gente tem que ter uma maior sensibilidade com a questão da violência contra a mulher, entendendo toda a dinâmica dos fatos, toda a dinâmica daquele relacionamento abusivo, violento, para que nós consigamos proteger aquela mulher. Mas nós enfrentamos esse problema, e aí é todo dia uma luta para fazer valer a palavra daquela mulher e conseguir efetivar
a proteção e também a aplicação da lei, no caso concreto, com justiça, de forma a proteger não só aquela mulher, como todas as mulheres brasileiras e muitas famílias que acabam sendo violentadas indiretamente como uma das consequências da violência contra aquela mulher, aquela mãe, aquela filha e por aí vai. Acredito que isso acontece em qualquer área, né? Na área acadêmica, científica também, a fala da mulher é sempre muito questionada, né? Sim, sim. Principalmente quando nós estamos, de alguma forma, conquistando alguns espaços, como nós estamos, de alguma forma, mostrando que sim, as mulheres sofrem violência, como estamos mostrando que sim, as mulheres são interrompidas, mas que nós estamos lá não porque nós somos competentes. Nós não precisamos mostrar que somos competentes, nós estamos naquele lugar. Por que a gente tem que comprovar? Se é mulher, tem que comprovar ainda mais a competência. Se está lá, é porque é competente. Se for uma delegacia falar que está sofrendo violência, é porque sofreu violência. Então, é como se a nossa voz sempre fosse posta em xeque para uma comprovação. Mas eu entendo que é um direito nosso estarmos onde quisermos estar, fazermos aquilo que quisermos fazer, assim como os homens. Não é uma briga de sexos, não é uma briga por espaço nem por poder. É uma questão de direitos, de justiça. Ninguém é melhor que ninguém. E todos e todas nós temos os mesmos direitos perante a nossa Constituição Federal. Só que, materialmente, não é isso que nós vemos. Muitas mulheres alijadas do poder, dos cargos de liderança e sem acesso à justiça, tendo suas vidas em risco, porque a palavra da mulher não basta para confirmar um fato onde ela é a vítima e precisa de proteção. É uma realidade brasileira, estamos mudando, já avançamos muito, mas eu não posso fazer um discurso demagogo falando que não existe isso. Existe sim, eu já fui várias vezes como promotora frustrada nos meus pedidos e na minha atuação por eu não ter conseguido comprovar por outras provas de que aquela vítima tinha razão. Bom, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Vamos fazer. Eu tenho 5 minutinhos para ficar com vocês, que às 19 horas eu entro numa outra live. Eu preciso respirar, porque eu falei bastante. Eu falei que não precisava de 2 horas, olha aí. O pessoal está mandando bastante coisa. Considerando que a Lei Maria da Penha só se aplica se a mulher tiver vínculo familiar ou conjugal, as outras agressões entrariam em crime de racismo? Não. A Lei Maria da Penha, ela abarca, e várias vezes eu já consegui isso, mas, assim, vocês sabem que eu penso nisso a respeito bastante, e eu entendo que quando foi editada a Lei Maria da Penha, quando ela foi lançada, ela não deveria ser violência doméstica e familiar contra a mulher, deveria ser violência de gênero, ou todas as formas de violência contra a mulher. Foi o nome. Porém, no seu artigo 7º, ela elenca e explica todas as formas de violência contra a mulher. Patrimonial, sexual, a violência física, moral e a violência física, psicológica, moral, patrimonial e a violência sexual. E ela também fala que, independentemente da orientação sexual, essa lei se aplica a todas as formas de violência de gênero, a todas as mulheres do gênero feminino. O que quer dizer, todas as pessoas do gênero feminino. O que quer dizer que, independentemente de você ter ou não uma relação íntima de afeto, a Lei Maria da Penha, por uma interpretação sistemática, ela pode sim ser aplicada nos demais casos. E já houve essa aplicação, por exemplo, em caso de stalking, houve aplicação da Lei Maria da Penha, num pedido feito para a Defensoria Pública. Eu já utilizei a Lei Maria da Penha em casos em que não havia um vínculo íntimo de afeto com o agressor, mas foi aplicada a Lei Maria da Penha. O que há uma discussão, e aí eu perco nessa discussão, que esses casos aplica-se a Lei Maria da Penha, mas não vai para a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque aí você estará ferindo, logo no início eu expliquei isso para vocês, a competência natural pré-determinada antes da realização daqueles fatos. Então, pode ir para uma promotoria criminal comum, não especializada na violência doméstica e familiar contra a mulher, porque regras de competência impedem isso, mas você aplica todas os artigos e todas as políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha para aquele caso concreto.
Certo, eu acho que a gente já pode ir encerrando, então, para você ter uns 3 minutinhos aí para recuperar o fôlego, né? Obrigada, obrigada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, dizer que para mim é sempre muito importante falar com pessoas que estão em outra área do que a minha, que não são pessoas que trabalham aí com o sistema de justiça diretamente, mas que façamos todos nós, parte de uma grande rede de apoio e combate à violência contra a mulher. É a união da sociedade civil, é a união de esforços que vai fazer com que o Brasil saia desse vergonhoso número como o 5º país com maior índice de violência contra a mulher. E isso aumentou muito na pandemia, e isso está, infelizmente, se alastrando cada dia mais. As mulheres sofrem de uma forma impressionante. Eu recebo diariamente os processos, não só do Ministério Público, como as denúncias também dos justiceiras, e vejo que muitas vezes as mulheres ainda são tratadas como se elas não tivessem direito nenhum, e os homens com uma sensação de que nós estamos numa onda de impunidade. Isso não é verdade. As mulheres conseguem acessar, a justiça funciona e a punição para o agressor que comete violência contra a mulher. Estou à disposição de vocês, como promotora de justiça, como mulher, como Gabriela, para o que vocês precisarem. Tenho muita admiração pela faculdade, a PUC foi a faculdade que eu me formei como advogada, como bacharel em Direito. Tenho grande admiração e carinho, principalmente pela classe médica, onde eu já disse, tenho várias amigas e amigos. Nós temos aí mais de 40 médicas já inscritas nos Justiceiras, que estão ajudando muitas mulheres a terem uma vida com dignidade e felicidade, que é um direito de todas nós. Muito obrigada e contem comigo. A gente te agradece pela sua presença, tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo. E quero deixar aqui também a minha admiração pelo seu trabalho, é extremamente... Não consigo nem expressar a tamanha importância que você representa. Imagina, eu que agradeço. Vocês são muito legais, muito queridas, e o apoio de vocês é importante para nós conseguirmos lutar diariamente. Não é uma luta fácil, muitas vezes é uma luta solitária, muitas vezes é um dia a dia pesado, mas eu nunca vou dormir com a sensação de que eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito. Sempre há algo a fazer, e eu nunca acordei sem vontade de trabalhar e fazer exatamente o que tem que ser feito. Todos os dias, meu coração bate mais forte pelo meu trabalho, pelas mulheres brasileiras e por toda a sociedade. Muito obrigada e contem comigo mais uma vez. Obrigada, professora. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Me achará. Beijo, Gabi. Beijo. Pessoal, vou deixar alguns recados aqui. Espera só um pouquinho. Para quem participou dessa aula, a gente vai mandar um formulário lá no WhatsApp para vocês notificarem a presença. E ele vai ficar ativo até às 7h30. Então, por favor, preencham até antes da próxima aula, tá? A próxima aula vai ser sobre violência contra pessoas LGBTQI+, 7h30, daqui a pouquinho, então a gente vai dar o intervalo, tá? E também, quem já pagou o certificado, por favor, manda o comprovante para um dos números que estão lá na descrição do Forms, tá? Para ficar comprovadinho lá e para a gente já pedir o certificado de vocês ao final do evento. Bom, eu vou sair aqui e a gente retorna às 7h30, tá?